Sr. Presidente, eu queria antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e queria apelar para que pudéssemos fazer um discurso o mais longe possível das linhas da propaganda e que nos tentássemos tentássemos a fazer um apelo, obviamente, ao Sr. Ministro, que se tentasse referir apenas àquilo que é factual, aos desenvolvimentos objetivos da política, tendo em conta até que por diversas vezes o PCP tem tentado obter esclarecimentos junto do Governo e até agora não tem sequer, nem mesmo nas respostas por escrito, obtido qualquer tipo de resposta. Eu, antes de colocar algumas questões, gostava apenas de deixar nota de que estamos a atravessar uma conjuntura social e económica particularmente crítica. O desemprego neste momento afeta mais de 700 mil pessoas, cerca de metade sem acesso ao subsídio de desemprego. Em termos homólogos, portanto, do mesmo período do ano anterior, para este ano encontram-se em situação de desemprego mais 47.400 mulheres no ano anterior. A taxa de desemprego entre as mulheres tem 1 ponto percentual e meio acima da taxa de desemprego entre os homens. E verifica-se que o aumento da população desempregada ocorre essencialmente na camada das mulheres, particularmente das jovens, entre os 25 e os 34 anos. O relatório Homens e Mulheres em Portugal, de 2010, dá nota de alguns pontos que nos parecem importantes, que as mulheres casam cada vez mais tarde e adiam o nascimento do primeiro filho, que as famílias monoparentais constituídas por mulheres são as predominantes, que as mulheres trabalham mais em tempo parcial do que os homens, que a desigualdade no desemprego incide mais nas mulheres jovens, que a taxa de risco de pobreza é mais elevada nas mulheres, que a maioria do número de beneficiários do rendimento social de inserção é constituída por mulheres, valores esses que duplicaram de 2005 para 2008, a quase totalidade da assistência a menores, a deficientes e doentes é prestada por mulheres, e um aumento significativo de mulheres lesadas, ofendidas, sendo que na maior parte dos casos o suspeito da agressão é homem. E, portanto, tendo em conta estes indicadores que nos apontam para um agravamento destas situações, eu perguntava, em primeiro lugar, como é que o Sr. Ministro pode fazer uma avaliação positiva da intervenção do Governo na área da igualdade, e aqui atendo-nos às questões da igualdade entre os sexos, mas como é que pode fazer uma avaliação positiva, tendo em conta que a situação, objetivamente, se tem vindo a degradar, muito por força também, obviamente, das políticas de desvalorização do trabalho que atingem particularmente as mulheres. Como eu dizia há pouco, o PCP tem vindo a colocar, não é só nesta área da igualdade, em praticamente todas as áreas em que nos dirigimos a este Ministério, ao Ministro da Presidência, ficamos sempre sem resposta. Deve ser um problema técnico do seu Ministério, ou isso, ou uma sobranceria inadmissível perante o regimento da Assembleia da República, que não queremos ser real. Muito provavelmente as perguntas perder-se-ão no seu gabinete, porque para qualquer Secretaria de Estado na tutela do Ministro da Presidência que se enviem perguntas, elas ficam, pelo menos as do PCP, sistematicamente sem resposta. Tenho inclusivamente aqui referência às últimas 4 perguntas que lhe apresentámos, nomeadamente sobre o relatório internacional sobre o tráfico de pessoas, o primeiro relatório de avaliação do primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, discriminação em função de maternidade na empresa TAP e a participação da ARS Norte na rede Tampep 8, e todas elas ficaram sem resposta, algumas delas desde novembro. Tendo em conta os prazos regimentais para a apresentação da resposta, também fazia um apelo ao Sr. Ministro para que fosse mais expedito, ou pelo menos mais respeitoso dos deveres dos deputados perante o seu Ministério. Relativamente ao terceiro Plano Nacional para a Igualdade, ao terceiro Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, e independentemente da profundidade com que nos foi possível até agora avaliar os relatórios de atividade e da expectativa com que aguardamos os relatórios de avaliação externa, haveria 3 questões que gostávamos de colocar já. Eu tentarei, Sr. Presidente, começar a acelerar a minha intervenção para não tomar muito mais tempo. Sobre os jogos da lusofonia, estes relatórios referem que houve uma parceria entre a SIG e a organização.
Parceria essa com vista a promover a igualdade no acesso ao desporto, na prática desportiva, nomeadamente no quadro dos Jogos da Lusofonia. Ora, verificou-se que num conjunto de modalidades não houve sequer lugar à inscrição das equipas femininas, nomeadamente no futebol de 11, no futsal, e seleções nacionais como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Sri Lanka, Índia ficaram excluídas da participação. Perguntamos se o senhor Ministro partilha da ideia de que esta é uma medida concretizada, garantir a integração e a igualdade de ambos os sexos no acesso à prática desportiva no quadro dos Jogos da Lusofonia, tendo em conta a exclusão patente que houve nos Jogos da Lusofonia, aliás, contestada pelas próprias organizações, e inclusivamente uma petição que deu entrada nesta Assembleia.